Que história é essa de que o São Paulo pediu 200 milhões de reais para a venda dos name rights de seu estádio? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações e fala também sobre Vitor Roque, para pôr um ponto final na especulação de que ele pode virar reforço do Chelsea. Leonardo Jardim decide acabar com a mordomia dos jogadores no Flamengo. Já o Galo cobra explicações de um acionista que se meteu num enorme problema. Para completar, zagueiro do Cruzeiro de saída, renovações no Santos, as últimas do mercado, Vasco fechando temporada passada com bolada em caixa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, feliz de contar que a sugestão que a gente deixou pela manhã bateu bonito. E agora a dica é para que você esteja fazendo parte do meu grupo gratuito, não vai pagar nada e vai ter a oportunidade de receber dicas, sugestões e odds desreguladas. Tá curioso para saber como? Bem simples. Já clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo, basta me seguir e a partir daí já recebe todas as dicas, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que a Portuguesa já sabe quando e onde vai enfrentar o Avaí. Duelo da terceira fase da Copa do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, 19 horas, no Canindé. Importante registrar que esse jogo vai ter arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. Já Pedro Lourenço falou pela primeira vez sobre a ida de Leonardo Jardim para o Flamengo, dono da SAF do Cruzeiro, acabou saindo pela tangente, abre aspas para ele, é um direito do Leonardo, o mundo é livre, o cara vai para onde achar que deve ir, é a cabeça dele e eu não quero interferir. Bora contar também que Neymar virou preocupação no Santos, isso porque ele não participou das atividades com bola nem nessa quinta nem nessa sexta-feira. A tendência é que ele esteja à disposição para o confronto de terça-feira contra o Mirassol. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero contar também que Matheus Candançan será o árbitro da final do campeonato. Perdão. Matheus Candançan de São Paulo será o árbitro da final do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro se enfrentam no domingo no Mineirão com a arbitragem paulista. Já a decisão em São Paulo, mais especificamente em Novo Horizonte. Entre Novo Horizonte e Palmeiras terá Flávio de Souza no apito. Hora de boa notícia no Vasco da Gama. O Cruz Maltino, mesmo com todas as dificuldades, terminou o 2025 com 60 milhões de reais em caixa. Esse é um dos apontamentos feitos por uma auditoria contratada recentemente pelo presidente Pedrinho. Importante registrar que isso não significa que há dinheiro sobrando ou que o Vasco se tornou da noite para o dia rico, mas que as coisas que têm sido feitas, vêm sendo feitas pelos dirigentes do Vasco, aos pouquinhos têm surtido efeito. E esses 60 milhões de reais em caixa na virada do ano também tem a ver com a entrada de 10 milhões em direitos econômicos, 41 milhões de reais com TV, 8 milhões com patrocínio e 14 milhões com bilheteria e sócio-torcedor no último mês da temporada passada. Não podemos nos esquecer que no ano passado o Vasco acabou recorrendo a um empréstimo de 80 milhões de reais junto à Crefisa. Recuperação judicial também ajuda porque permite ao Vasco saber exatamente quanto vai gastar com todos os seus credores. Que nota você dá de 0 a 10 para a gestão do Pedrinho? Como presidente do clube, já uso o espaço para comentário e registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre renovações no Santos. O Peixe está mais animado com a possibilidade de extensão do contrato de Robinho Júnior, o filho do rei das pedaladas, que anda bem irritado por não estar jogando. Na última semana, inclusive, ele foi submetido a treinar com o time sub-20, mas se recusou a jogar, alegando lesão. Pois bem, nessa semana ele foi chamado para tratar sobre a renovação do seu contrato. O vínculo se encerra em abril do ano que vem. E além da questão financeira, o que tinha incomodado o Robinho era a falta de oportunidades com o Juan Pablo Vojvoda. A promessa de que o Santos vai lhe conceder um belo aumento salarial, além da oportunidade dele aparecer com mais frequência no time principal. Robinho quer ter a certeza de que isso vai acontecer antes de assinar a extensão. Outro atleta da base do Santos, com enorme potencial, que está discutindo a renovação de contrato é o Miguelito, meio atacante da seleção boliviana, que se reuniu nessa quinta-feira com representantes do Santos. Contrato, assim como o do Robinho Júnior, também termina em abril do ano que vem. Já teve oferta recusada do Dinamo de Kiev e já foi alvo de outros clubes brasileiros. A saideira sobre o Peixe, Aderlan, lateral que havia deixado o Santos de forma amigável em agosto do ano passado, acaba de entrar na justiça cobrando 7 milhões de reais. Detalhe, quando houve o acordo no ano passado, o Santos se comprometeu a pagar 1.200.000 reais em 5 parcelas. Não cumpriu com o compromisso,
A partir daí, o Aderlan se sentiu confortável para fazer uma série de exigências que não estavam naquele primeiro acordo não cumprido. Já o Cruzeiro pode perder zagueiro depois da final do Campeonato Mineiro. É que João Marcelo, bem pouco utilizado pelo técnico Tite, está de novo na mira do Internacional. Você vai lembrar que no começo do ano, quando o Cruzeiro tentava a compra de Vitão do Internacional, o João Marcelo entraria na negociação. O Cruzeiro pagaria 7 milhões de euros e repassaria o João Marcelo até o fim da temporada. Estava tudo acertado quando o Flamengo entrou no negócio e acabou levando a melhor. Pois bem, João Marcelo ficou, tem jogado pouco, especialmente depois do retorno de Vidalba, e diante da insistência do Internacional, o negócio pode acabar sendo fechado em definitivo a partir de segunda-feira. Isso porque o Cruzeiro quis esperar pela decisão do Campeonato Mineiro para evoluir em qualquer negociação relacionada ao João Marcelo. Para completar sobre o Cruzeiro, registrar que o ABC de Natal anunciou a contratação de Josepher, meia de 21 anos de idade, que pertencia ao Cruzeiro, contrato em definitivo até dezembro de 2027. A última positiva para o Cruzeiro, Cássio e Gerson, que tiveram problemas no joelho na última partida, treinaram normalmente e devem estar à disposição de Tite para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético no domingo. Já Leonardo Jardim acabou com a mordomia dos jogadores do Flamengo. Uma de suas primeiras providências à frente do rubro-negro foi determinar a volta das concentrações. Só para você entender, com o Felipe Luiz, os atletas, por exemplo, num jogo de domingo, treinavam no sábado, iam para casa e só se reapresentavam no dia do jogo. Para a partida contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca, nesse domingo, Leonardo Jardim decidiu que o time treina no sábado e fica no Ninho do Urubu, hospedado até a partida de domingo, que vale a taça do Campeonato Carioca, jogo único. A tendência é que esse prosseguimento seja mantido, até porque o Leonardo Jardim gosta bastante de fazer treinos nos dias de jogos, especialmente com partidas à noite. Vou citar um exemplo. O Flamengo vai jogar, por exemplo, em casa numa quarta-feira. Os jogadores fazem o treino da tarde de terça, ficam hospedados no Ninho do Urubu e na quarta-feira, por volta de 11, meio-dia, todos precisam estar em campo para uma atividade mais rápida, é a famosa ativação. Resta saber como é que os atletas do Flamengo vão entender essa novidade que visa dar mais disciplina ao elenco. Foram vários os casos de jogadores que abusaram da noite na era Felipe Luiz. Inclusive, José Boto, executivo de futebol do Flamengo bastante ameaçado de demissão, chegou a lembrar sobre essa situação quando discursou para os jogadores no início dessa semana para explicar a contratação do Leonardo Jardim. Ele chegou a dizer, olha, vários de vocês não souberam usar toda a liberdade que o Felipe Luiz dava. A partir de agora, as coisas vão mudar. Você gosta ou não dessa primeira iniciativa do técnico português? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de colocar um ponto final na especulação de Vitor Roque como possível reforço do Chelsea. Mais uma vez, Ekrem Konur, jornalista turco que cobre o mercado de futebol pelo mundo, afirma que o Palmeiras vai receber nova proposta do Chelsea. A primeira, que já teria sido recusada, de 53 milhões de euros ou 322 milhões de reais. Nunca existiu proposta alguma diante dessas cifras. E se ela chegasse, certamente o Palmeiras o venderia, até porque o comprou por 25 milhões de euros. Mas o mais importante vem agora, não há nenhuma intenção do Chelsea em contratar Vitor Roque. Nunca houve e nem haverá. Importante lembrar que o empresário do Vitor Roque, o André Cury, é muito próximo dos dirigentes do Chelsea. Foi o André Cury quem costurou a ida do Estevão para lá. E em outros momentos o André Cury já tentou colocar o Vitor Roque no próprio Chelsea, antes mesmo de trazê-lo para o Brasil, mais especificamente para o Palmeiras. E nunca houve interesse do Chelsea em contratar o Vitor Roque. A avaliação do Chelsea é de que o Vitor Roque não tem as características de jogo que o clube busca. E mais, o camisa 9 do Chelsea vive fase espetacular. A gente está falando do João Pedro, que marcou, por exemplo, 3 gols na última vitória por 4-1 contra o Aston Villa, fora de casa, jogo super importante da Premier League. Na atual temporada, o João Pedro soma 17 gols e 6 assistências em 38 jogos. Esqueçam essa história de Vitor Roque no Chelsea, não há interesse do clube inglês, beleza? O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo bis, se encerra em dezembro desse ano. E as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de 25 milhões de reais por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, 2.
e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os naming rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, 175 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de 25 milhões de reais por ano para 35 milhões de reais anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. A gente se encontra assim que surgir notícia, tem live a partir das 7 da noite. Tchau!